Espírito Santo do Senhor está aqui. E onde o Espírito Santo de Deus está, algo tem que acontecer. E você não está vendo, mas tem uma mesa aqui nessa noite. E nessa mesa tem alimento para a sua alma, para o teu espírito e para o seu coração. Então, abre bem o seu coração para ouvir aquilo que o Espírito de Deus deseja comunicar ao seu coração nessa noite. E eu posso te afirmar algo pelo Espírito de Deus. Antes que esse culto termine, você vai ser tocado mais uma vez pelo Espírito Santo. Eu vou profetizar mais uma vez, para quem estiver ligado já consegue pegar e criar uma expectativa no seu coração. Antes que o último amém seja dado nesse culto, você vai ser tocado pelo Espírito Santo mais uma vez. Você que trouxe a sua Bíblia, abre ela por favor. No livro de João, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo 20, versículo 19. Eu quero que você marca esse texto e depois você vai abrir em Atos 1:8. Mas como são textos muito próximos, abre João 20, 19. Nós vamos ler até o versículo 25. Evangelho, João, capítulo 20, versículo 19 em diante. Amém? Então, ao entardecer daquele dia, o primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos a portas trancadas, por medo das autoridades judaicas. Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: Shalom, a paz seja convosco. Enquanto falava aos discípulos, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram muito alegres ao verem o Senhor. E Jesus lhes disse uma vez mais: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles os quais mantiverdes, ser-lhes-ão mantidos. Contudo, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com ele quando Jesus apareceu, ou não estava com eles quando Jesus apareceu. Os outros discípulos, no entanto, anunciaram-lhe: nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não acreditarei. Ponto. Curva a sua cabeça. Espírito Santo de Deus, nós estamos diante da tua palavra, que é fiel e digna de toda aceitação. Que nessa noite, por meio dela, se cumpra todo o teu propósito. O Senhor fez que o meu coração se inclinasse a pregar essa palavra nessa noite. Eu entrego todas as coisas nas tuas mãos. Faz conforme o Senhor desejar fazer. Que o Senhor possa ser glorificado nessa noite e a tua presença possa ser percebida em nosso meio enquanto essa palavra é ministrada nessa noite. Acerta o teu alvo aqui, Senhor, e toda honra, toda glória sejam dadas ao teu nome, porque temos a excelência em um vaso de barro para que o poder seja teu e não nosso. Fala conosco nessa noite. Nós oramos assim crendo no nome de Jesus. Amém. Quero conversar com você nessa noite sobre batismo com o Espírito Santo. Só quem é batizado com o Espírito Santo, dá um glória a Deus aí. E quem está em dúvida, até o final dessa palavra você vai entender se você é batizado com o Espírito Santo ou não. Antes de entrar na palavra, eu quero compartilhar com vocês uma experiência pessoal que eu tive
nos primeiros passos da minha conversão. Eu era uma criança de 10 para 11 anos de idade, quando eu me converti ao Senhor, e tinha uma família de vizinhos que morava do lado da minha casa, numa casa muito simples, um barraquinho de tábua, de madeira, e esse povo era crente, avivado, cheio do Espírito Santo. E esse povo, vez ou outra, se reunia para orar nessa casa, nesse barraquinho de tábua. Aí entrava todos os crentes dentro daquela casa. Quando você é criança, a dimensão que você tem é de que tudo é maior. Mas hoje, pensando bem, eu imagino que aquele lugar é muito pequeno para a quantidade de pessoas que se reunia ali. Entrava todo mundo para dentro. Era tarde, então o calor você já consegue imaginar como era. E eu tive a curiosidade, porque eles gritavam muito, oravam em línguas, oravam alto, que a vizinhança inteira podia escutar o barulho que saía de dentro daquela casa quando aquele povo crente começava a orar. O barulho era forte, irmão, você não tem noção. E por curiosidade, um dia eu fui lá, uma criança sem entender muito basicamente sobre nada, do que era crente, batismo com o Espírito Santo, não sabia nem que tinha Espírito Santo direito. E lá eu ouvi sobre batismo com o Espírito Santo e que Jesus batizava com o Espírito Santo. E os amigos, os colegas da rua, os filhos daquela senhora que fazia aquela reunião, começaram a explicar como que era ser batizado com o Espírito Santo. E a conversa me interessou e muito. Você tem que buscar para você ser cheio do Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo. Ah, é? E como que faz? Na hora do barulho, da oração, do glória a Deus, do fervor, você começa a dar glória e dar glória sem parar. Glória, 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 aleluia, glória, glória a Deus, aleluia, e vai glorificando e vai orando. Eu nunca tinha orado daquele jeito, eu nunca tinha falado daquele jeito, eu não sabia gritar daquele jeito, mas eu sei que num belo dia, uma tarde daquelas, eu entrei no meio daquele povo. E quando eu vim para a igreja, quando eu vim para participar dos encontros daquela família, daquele culto naquela casa, eu não vim atraído por qualquer outra coisa que não fosse ser batizado com o Espírito Santo. Então eu não ia lá para prosperar, eu era uma criança, nem sabia o que era prosperidade. Eu não ia lá para ser salvo, eu nem sabia o que era salvação. Eu não ia lá por busca de um conhecimento teológico, ou porque alguém estava pregando uma palavra bonita. O pessoal nem sabia pregar direito. Eu nem lembro de uma pregação que foi feita naquelas tardes. Eu nem sei se pregava, eu não lembro se pregava. Eu sei que o desejo do meu coração é, eu vou lá, porque eu quero ser batizado com o Espírito Santo. E um dia, eu entrei no meio daquele fogo, irmão, e eu comecei a dar glória sem parar. E no meio daquele glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu comecei a orar em línguas, comecei a pular, comecei a ficar vermelho, que nem um pimentão maduro, minha mãe que diz isso. Mandaram chamar meu pai, que estão exorcizando seu filho lá. Você não sabe o que está acontecendo, o negócio está feio, vai lá e tira ele do meio daquela loucura. E meu pai sem entendimento nenhum, minha mãe sem entendimento nenhum, mandou logo alguém me catar pela mão e eu vim para casa, com o coração transbordando, porque eu tinha recebido o batismo com o Espírito Santo. E ali começavam meus primeiros passos na presença de Deus, numa família um tanto quanto conturbada, religiosamente falando, sem compromisso com Deus, sem conhecer as coisas de Deus. Mas o tempo foi passando e graças a Deus, por causa daquele desejo de conhecer o Espírito Santo, de ser batizado com o Espírito Santo, o Senhor Jesus me encontrou e eu estou aqui hoje testemunhando para você que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Vamos entender então como é esse batismo com o Espírito Santo e por que o Espírito Santo é derramado sobre os filhos de Deus, sobre os salvos, sobre a igreja do Senhor. O texto que nós acabamos de ler, ele dá conta nesse capítulo inicial aí, de que havia uma promessa liberada, e a gente consegue pensar nisso quando vê, desde o Antigo Testamento, a promessa de que Jesus viria como Messias, Jesus viria como Salvador. Mas daí se apresenta lá no livro de Mateus, uma figura, João Batista, pregando no deserto da Judéia.
ele pregava o batismo do arrependimento, ele batizava as pessoas nas águas. E João Batista é aquele que fecha no seu ministério as cortinas do Antigo Testamento e abre as cortinas do Novo Testamento. E uma das palavras, das mensagens proféticas que Deus colocou na boca daquele que era o preparador do caminho, era: eu batizo vocês com água para o arrependimento dos seus pecados, mas após mim virá um mais poderoso do que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Ele é mais poderoso, ele é mais forte, e se eu batizo com água para o arrependimento, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então, que promessa gloriosa é essa? A promessa de que ele, Jesus, seria aquele que batizaria com o Espírito Santo. Só para você me ajudar a pregar nessa noite, para te colocar dentro dessa palavra, diga: Jesus. Jesus é o batizador com o Espírito Santo. E aparece Jesus, e foi batizado no Rio Jordão por João Batista. Quando Jesus foi batizado, você conhece o episódio? O Espírito Santo veio sobre ele como a forma de pomba, e Jesus inicia ali os primeiros passos do seu ministério. Enquanto Jesus prega, milagres, sinais e maravilhas vão acontecendo, e tudo que Jesus fazia no seu ministério era por intermédio do Espírito Santo. Aí chega João capítulo 14, e em João capítulo 14, mais precisamente, depois você lê em casa, nos versículos 16 e 17, Jesus anuncia para os discípulos uma expectativa: eu estou prestes a ser levado para junto do Pai, eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês abandonados. Eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar para vocês o Espírito Santo Consolador. Eu vou enviar para vocês o Paráclitos, que é advogado, que é consolador, que é consolidador. Ele vai ser para vocês aquilo que eu sou. Enquanto eu caminho com vocês, eu multiplico pão e peixe. Ele está no meio de vocês, ele faz a mesma obra. Enquanto eu estou com vocês, eu sou aquele que opera milagres, e quando ele estiver no meio de vocês, ele também vai operar milagres. Eu sou aquele que fala e o coração de vocês queima, mas quando o Espírito falar em vocês e através de vocês, o coração de vocês também vai queimar da mesma forma, porque ele é da mesma espécie que eu, ele é como eu. Eu vou para o Pai, e eu vou pedir para o Pai, eu vou rogar para o Pai: envia o Espírito Santo. Não é para o mundo, porque ainda no versículo 16 e 17 ele diz que o mundo não pode receber, mas vou enviar para os meus, eu vou enviar para os filhos, eu vou enviar para a igreja. E essa promessa foi aguardada pelos discípulos. Jesus é levado à cruz, ele morre, ele ressuscita, e depois de ressuscitado, Jesus vai aparecer aos seus discípulos em um cenário complicado. Tente entender o que eu vou te falar agora. O caos entre os discípulos estava instalado. O texto que nós lemos diz que eles estavam trancados a portas fechadas. Por quê? Jesus foi preso, maltratado, morto, sepultado, e o medo dessa perseguição, porque aqueles que estavam com Jesus deveriam receber a mesma pena que ele recebeu, a mesma perseguição que ele recebeu. Isso é tão nítido na história, que quando Pedro é questionado: você é um deles? Você andava com ele, e dizia: eu nunca vi esse homem, com medo de ser preso, de ser morto, de ser maltratado como Jesus foi. Então eles estavam dentro de uma casa, com as portas trancadas, todos tímidos, medrosos, tremendo de medo, de pânico, de pavor. Eu imagino que se alguém batesse na porta, o coração dele já estaria desesperado. Já são os soldados que vêm nos prender, já são os soldados que vêm nos maltratar, já vai entrar alguém para nos perseguir. Eles estão atemorizados, mas as mulheres, na manhã de domingo, elas vão até o túmulo de Jesus. E quando elas chegam até o túmulo de Jesus, elas recebem a boa notícia: ele não está aqui, ele já ressuscitou.
Elas voltam correndo para contar para os homens que a obra de Cristo estava consumada, que de fato o túmulo estava vazio, que de fato ele não estava mais ocupando aquela tumba vazia. Ele havia vencido a morte, ele havia quebrado os grilhões da morte, ele havia matado a morte, ele estava vivo. Mas os discípulos continuam atemorizados, os discípulos continuam atônitos e com medo, até que Jesus aparece dentro da casa, não precisou bater na porta. No meio deles, Jesus disse: paz seja convosco. Para quem está com medo, paz é bem-vinda. Para quem está atemorizado, paz ajuda. Para quem está tremendo, amedrontado, paz muda a situação. Jesus apresenta a marca dos pregos nas mãos. Jesus apresenta o lado onde ele levou uma lança que cravou e transpassou a sua carne de um lado para o outro. E os discípulos puderam ver e se alegrar. É o Senhor que está vivo e ressurreto no meio de nós. Se não fosse o bastante, se não fosse o suficiente, olha aqui para mim. Jesus olha para os discípulos e dá um sopro sobre eles. E nesse sopro ele diz: recebam o Espírito Santo. Sabe o que aconteceu com os discípulos naquela hora? Eles foram batizados com o Espírito Santo. Olha aqui para mim. Você tem que ser teologicamente crítico, pelo menos o mínimo possível, para você dizer para mim: não, pastor, os discípulos foram batizados com o Espírito Santo em Atos capítulo 2, foi lá que o Espírito Santo foi derramado. Eu li com você que Jesus olhou sobre eles, Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. O que aconteceu com eles naquele dia? Eles foram cheios do Espírito Santo. Eles foram batizados naquele encontro com Jesus. Eles foram batizados com o Espírito Santo naquele soprar de Jesus. A natureza de Jesus estava sendo transportada pelo Espírito Santo para a vida daquele povo, daqueles discípulos. Eles puderam crer agora de fato na consumação da obra de Cristo. Pastor, eles não creram antes? Creram, mas não creram na plenitude da obra de Cristo. Eu te explico. Jesus multiplicava pão e peixe, e os discípulos criam que Jesus era poderoso para multiplicar pão e peixe. Só que a obra de Cristo não se consumava em Jesus multiplicando pão e peixe. Ele não desceu do céu só para multiplicar pão e peixe. Eles creram quando Jesus chega nas bodas de Caná e transforma água em vinho. Crê ou não crê? Se eles viram, claro que creram, mas não creram na obra consumada de Cristo, porque nós sabemos que a obra consumada de Cristo não é Cristo transformando água em vinho. Ele não desceu do céu só para transformar água em vinho. Eles creram quando viram os cegos vendo, os mudos falando, os espíritos malignos sendo expulsos, os enfermos sendo curados. Creram ou não creram? Ora, se viram, creram, mas não creram na consumação da obra de Cristo, porque nós sabemos que a consumação da obra de Cristo não é Cristo curando os enfermos, expulsando os demônios simplesmente. Ele não desceu no céu só para curar os enfermos, expulsar os demônios e ressuscitar os mortos. Então o que eles precisavam crer, nesse momento do texto que nós estamos lendo aqui, eles precisavam crer na notícia que foi trazida da ressurreição, porque a mensagem do Evangelho também consiste em declarar que Jesus Cristo venceu a morte, ressuscitou e está vivo para sempre. E crer nessa mensagem, crer nessa boa nova, crer nessa boa notícia, não se pode fazer, não se pode crer sem o Espírito Santo. Então agora que eles recebem o Espírito Santo, eles podem crer na consumação da obra de Cristo. Está consumado de fato, e pelo Espírito Santo de Deus, que testifica no meu coração que essa obra é boa e perfeita. É o Espírito Santo que testifica no meu coração que aquele cordeiro imolado foi sacrificado e que a minha alma pode ser resgatada do lamaçal do pecado, do charco de lodo e dos meus pés colocados sobre uma rocha. É o Espírito de Deus que me convence dessa verdade.
Ninguém pode crer na mensagem do Evangelho sem o Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém pode ser salvo se não reconhecer primeiro que é um pecador. E alguém só consegue reconhecer que é um pecador se for convencido disso. E uma pessoa com o microfone na mão, com uma boa eloquência, com um bom curso teológico, com uma experiência na pregação, pode ser o melhor evangelista do mundo, sem o Espírito Santo não consegue convencer ninguém de coisa alguma. Eu posso falar meia hora na letra, na palavra, no estudo para você. Se o Espírito Santo não estiver por detrás das minhas palavras, eu não consigo convencer você de coisa alguma, porque isso não é obra de homens, isso é obra do Espírito. Isso é tão real, que naquela reunião em que Jesus apareceu e derramou o Espírito Santo, e soprou o Espírito Santo, e eles foram batizados com o Espírito Santo, Tomé, um dos discípulos, não estava presente. Tomé faltou o culto que Jesus batizou os discípulos com o Espírito Santo. Fala com alguém perto de você e não perde culto. Fala para ele, para de faltar culto. Porque o dia que você falta o culto é o dia que Deus derrama o Espírito Santo para você crer e receber algo que Deus tinha reservado no céu para você, e você atrapalhou o processo. Tomé faltou o culto. E talvez Tomé faltou o melhor culto. Ele não estava presente. Os discípulos que estavam presentes estavam plenos e cheios do Espírito Santo, podiam crer na mensagem da ressurreição. Depois chega Tomé. Pai, Senhor, irmãos. Pai, Senhor, Tomé, você não sabe quem veio aqui. Jesus, larga de ser mentiroso, vai aplicar fake em outro. Os discípulos dizem, sim, nós vimos ele ressurgiu, ele ressuscitou, ele não está morto, ele veio aqui. Tomé diz, falácia. Por quê? Porque ninguém pode crer se não receber o Espírito Santo. E no dia que o Espírito Santo foi soprado, ele não estava presente, não recebeu. Então, Tomé disse, se eu não ver a marca das mãos, se eu não ver a marca no lado, se eu não colocar o meu dedo na ferida, eu não acreditarei. Ô Tomé, você não vai crer se você ver. Tomé, você não vai crer se você colocar o dedo na ferida. Você só pode crer se você receber o Espírito Santo que nós recebemos. Porque nós não somos convencidos nem pela carne nem pelo sangue. Pedro só pôde dizer, tu és Cristo, Filho de Deus, porque foi o Espírito que revelou. Jesus disse, quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Eles disseram para Jesus, uns estão dizendo que tu és um profeta, que tu és João Batista, que tu és um homem poderoso em obras. E ele diz, e vocês o que dizem que eu sou? Pedro diz, eu sei muito bem quem tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, bem-aventurado és Simão Pedro, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou. Você só pôde ter acesso a essa informação por causa que o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a tua vida agora, para você ter convicção dessa verdade. Você só pode reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus se o Espírito Santo vier sobre a sua vida. Quantos salvos tem no culto hoje? Levanta a sua mão. Você só é salvo porque você creu na mensagem do Evangelho. E você só creu na mensagem do Evangelho porque foi o Espírito Santo que te convenceu de que Jesus Cristo é o Senhor. Nenhum homem poderia fazer isso. Quem entende o que eu estou falando aqui nessa noite? Não era só os milagres, não era só os prodígios, não era só os sinais, não era só as maravilhas. E eu converso com você agora sobre um primeiro aspecto, ou um primeiro prisma, do que é o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é quando o Espírito Santo vem com a luz divina, iluminando as trevas da ignorância e da escuridão, abre os olhos do mais terrível pecador e convence ele que Jesus tem uma vida nova para ele viver. A menos que você tenha sido batizado com o Espírito Santo, você não pode dizer que você verdadeiramente foi salvo. Toda pessoa salva verdadeiramente foi batizado com o Espírito Santo.
Você pode se alegrar nessa noite, porque eu sei que há muitos mitos por aí sobre batismo com o Espírito Santo, dons espirituais. E tem gente que fala assim: pastor, eu nunca orei em línguas, eu nunca falei em línguas, eu queria tanto ser batizado com o Espírito Santo. Deixa eu te dar uma boa notícia nessa noite. Se você creu na mensagem do Evangelho e recebeu a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você só pôde crer porque o Espírito Santo veio sobre você, e você foi pleno de entendimento, e quem te convenceu não foi o homem, quem te convenceu foi Ele. Esse é o primeiro aspecto. Vamos chamar de primeiro batismo. Diga comigo: primeiro batismo. Que batismo é esse? É o batismo que vem sobre a minha vida para eu crer, mas também é o batismo que vem sobre mim para eu ser transformado, porque uma vez que eu creio, eu confesso, uma vez que eu confesso, eu recebo, uma vez que eu recebo, eu passo a andar nesse caminho, e enquanto eu vou andando pelo esse caminho, é esse Espírito que eu recebi como selo da promessa de redenção para minha salvação, que vai transformando a minha vida à medida que eu vou caminhando com Jesus. Então, sabe quem me santifica? É o Espírito Santo. Sabe quem me corrige? É o Espírito Santo. Sabe quem aplana as minhas veredas? É o Espírito Santo. Sabe quem me chama a atenção quando eu estou tropeçando? É o Espírito Santo. Sabe quem me puxa de volta para Deus quando os meus pés estão caminhando em direção contrária? É o Espírito Santo. Sabe quem vai caminhando com você todos os dias da sua vida enquanto você caminha na presença de Jesus? Eu te dou uma boa notícia: se eu fosse você, eu glorificava. O Espírito Santo está contigo. Você não está sozinho da glória. Você não está desamparado da glória. Você não está abandonado da glória. Você não está, aleluia, você não está órfão da glória. Diga aleluia. O Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo me faz crer. O Espírito Santo transforma a minha vida à medida que eu vou caminhando com Jesus. É o Espírito Santo que me santifica. Próximo, é o Espírito Santo que prepara as minhas vestes como noiva de Cristo para se encontrar naquele grande dia com o meu amado. Quando a mulher vai casar com um homem, ela vai para o salão para ter o dia da noiva. Lá eles cuidam do cabelo dela, da pele dela, da maquiagem dela, dos olhos dela, da roupa dela, do sapato dela, das joias dela. E aquelas pessoas que estão cuidando da aparência e da beleza daquela mulher que está prestes a se encontrar no altar com o seu desejado, com o seu amado, aquelas pessoas estão ali fazendo de tudo para que aquela noiva esteja impecável quando o seu amado olhar para ela. Então, sabe por que Deus enviou o Espírito Santo? Eu estou falando do primeiro batismo. Ele está nos preparando para o encontro com o noivo. Ele está cuidando das nossas vestes, para que naquele dia elas não tenham mancha de mácula. É o Espírito Santo que está cuidando da nossa santificação, para que naquele dia a gente possa se apresentar digno da presença do Senhor, e Ele olhar para nós e encontrar em nós pronta, adornada, ataviada como noiva para o seu esposo. Quem faz isso com a igreja? O Espírito Santo. Diga assim: primeiro batismo. Então esse primeiro batismo você recebeu. Qual é a evidência, pastor, de que eu recebi esse primeiro batismo? A evidência de que eu recebi esse primeiro batismo é a transformação e os frutos que esse Espírito gerou na minha vida. As pessoas que vão caminhar do meu lado, elas vão dar para mim, de maneira indireta, o atestado de que realmente eu sou cheio do Espírito Santo. Lá em Gálatas vai ter uma lista de obras da carne e de frutos do Espírito. Ele diz: os frutos do Espírito são amor, paz, mansidão, paciência, temperança, domínio próprio. E quando o Espírito Santo vem sobre a vida de uma pessoa, logo você consegue observar que uma transformação genuína começou a acontecer na vida dela.
se você encontrar alguém que veio para Jesus e que ela fala as mesmas palavras, que ela usa as mesmas roupas, que ela vive do mesmo jeito como vivia antes, é uma evidência clara de que o Espírito Santo não veio verdadeiramente sobre a vida dela. Porque quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele muda, ele transforma toda a nossa maneira de viver. E eu vou dar uma prova disso citando um exemplo bíblico. Você que tem a sua Bíblia na mão, abre comigo por gentileza em Atos capítulo 19. Eu quero ler alguns versículos com você e mostrar que obra maravilhosa o Espírito Santo realiza quando ele é derramado sobre a vida de uma pessoa nesse primeiro batismo. Atos capítulo 19. Eu vou ler a partir do versículo 1. Quem está comigo, diga amém. Eu preciso de você ligado nessa noite para você entender essa palavra. Capítulo 19 de Atos, versículo 1. Diz assim: E aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões altas, e chegando a Éfeso, encontrou ali alguns discípulos, e lhes indagou: recebestes o Espírito Santo na época em que crestes? Ao que replicaram: de forma alguma, nem sequer soubemos que existe o Espírito Santo. Diante disso, Paulo questionou: ora, em que tipo de batismo vocês foram batizados então? E eles declararam: no batismo de João. Então Paulo lhes explicou: o batismo realizado por João foi um batismo de arrependimento. Ele ordenava ao povo que cresce naquele que viria depois dele, ou seja, em Jesus. E compreendendo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles quem? Quem veio sobre eles? No 3, 1, 2, 3. E começaram a falar em línguas e profetizar. E eram ao todo cerca de 12 homens. Salta para o versículo 18. Muitos dos que creram, assim chegavam, começavam a confessar e declarar em público suas más obras praticadas. Da mesma forma, muitos dos que haviam se dedicado ao ocultismo reuniam seus livros de magia, os queimavam diante de toda a comunidade reunida. Calculados os seus preços, chegou-se à estimativa de que o valor total equivalia a 50.000 moedas de prata. Olha aqui para mim. Paulo chega na cidade de Éfeso e lá tem alguns discípulos. Opa, Pai do Senhor, nós somos crentes, que legal. Paulo faz uma pergunta decisiva, e a pergunta de Paulo é evidente: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram na mensagem? Um olha para o outro e fala assim: Espírito o quê? Espírito Santo. Vocês receberam o Espírito Santo? Eles disseram: não, a gente nem sabia que existe Espírito Santo. Discípulo de Jesus, foram batizados, mas não sabiam quem era o Espírito Santo. E não existe conversão sem o Espírito Santo, porque para alguém se converter, ele tem que reconhecer que é um pecador, e ele só é convencido pelo Espírito Santo. E se não tem o Espírito Santo, não tem como ser salvo. Então, se não tem como ser salvo, como eles foram batizados? Que batismo foi esse? Paulo ficou preocupado. Que tipo de batismo vocês foram batizados, já que vocês não sabem nem que existe o Espírito Santo? Eles disseram: nós somos batizados no batismo de João, aquele que mergulha a gente na água. E o Espírito Santo? Nem sabemos que existe o Espírito Santo, estou falando. Paulo diz: esquece tudo que vocês viveram até agora. Vocês vão ter que ser batizados de novo. Para você ver o tamanho da seriedade, Paulo teve que batizar aqueles homens de novo, porque no batismo que eles receberam, eles não creram, a mensagem não entrou de verdade, eles não foram convencidos de verdade. Por quê? Porque não pregaram o Espírito Santo.
o que é a igreja sem o Espírito Santo, o que é salvação sem o Espírito Santo, o que é vida cristã sem o Espírito Santo, como a gente vai ser transformado sem o Espírito Santo. E a Bíblia diz que quando Paulo batizou eles, Paulo colocou as mãos sobre eles, e eles foram cheios do Espírito Santo. Pode dar um glória a Deus aí? No versículo 18 e 19, diz que eles começaram a pregar, e as pessoas da cidade, quando recebiam o Espírito Santo, elas criam na mensagem do Evangelho, e como elas creram na mensagem do Evangelho, elas vinham descendo a rua, confessando seus pecados publicamente, confessando a Jesus Cristo publicamente. O que acontecia com eles? Eles pegavam tudo que pertencia à vida antiga. Quem convenceu esses homens de fazer isso, gente? O Espírito Santo. Tinha um povo naquela cidade que praticava magia, ocultismo, feitiçaria, e tinham aqueles livros de feitiçaria e de magia. Eles foram trazendo as imagens, foram trazendo aquelas coisas, aqueles livros, aqueles ritos, aqueles patuá, aqueles negócios, foi juntando tudo no meio da praça pública. Eles iam jogando ali tudo aquilo que pertencia à vida antiga, e quando foram somar o preço de tudo aquilo que eles tinham jogado no meio da rua, por confessar Jesus e por ser transformado pelo poder do Espírito Santo, a Bíblia diz que uma fortuna daria para ser comprada de tanta coisa que tinha ali. Olha aqui para mim, tacaram fogo, e a história daquelas pessoas foram transformadas, e eu tenho certeza que ninguém falou para elas, se não foi o Espírito Santo que convenceu primeiro. Antes que qualquer palavra humana chegasse aos ouvidos daquela pessoa, o Espírito Santo já estava lá trabalhando, e elas por livre e espontânea vontade iriam entregando seus ídolos, iriam entregando seus deuses, iriam depositando naquele lugar, que eu creio para mim, que aquilo se transformou num altar onde Deus foi glorificado. Por quê? Porque onde a idolatria é vencida, onde o pecado é vencido, onde a vida antiga é vencida, onde Satanás é vencida, um altar de glória a Deus é levantado naquele lugar. Você consegue imaginar isso? Tudo obra do Espírito Santo. Aí você encontra uma meia dúzia de crente hoje em dia, que diz: eu sou crente, eu recebi o Espírito Santo, eu orei em outras línguas, eu rodei no manto, eu pulei no mistério, mas ainda está cheia de coisa velha, da vida antiga agarrado na vida da pessoa. Não foi batizado coisa nenhuma, porque o batismo com o Espírito Santo verdadeiro vai limpando a gente tudo aquilo que não presta, vai arrancando da natureza velha e antiga, vai sepultando o velho homem e vai nos transformando em uma nova criatura, e de glória em glória a gente vai crescendo, e você encontra com ele 1 mês, 2 meses, 3 meses depois, você só de conversar já sabe que ele não é o mesmo, que ela não é a mesma. Por quê? Porque é o Espírito Santo quem faz essas coisas. Tudo que for da vida antiga, irmãos, se você é cheio do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo vai te convencer: joga fora, tira, limpa. Você não precisa mais dessas coisas. Posso ouvir um glória a Deus aí? E esse é a primeira perspectiva do batismo. Eu pedi para você chamar de primeiro batismo. Todos que foram salvos, todos que foram redimidos, todos que estão sendo dia após dia sendo tratados, lapidados, preparados pelo Espírito Santo, receberam. Amém? Mas existe uma outra perspectiva sobre o batismo com o Espírito Santo, e eu quero com você chamar essa perspectiva agora de segundo batismo. Diga comigo em alta voz: segundo batismo. Transporte-se para Atos capítulo 1, versículo 8. Eu não quero demorar, porque nós vamos orar hoje ainda para você ser cheio do Espírito Santo. Capítulo 1, versículo 8. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Aqui é Jesus, prestes a ser levado aos céus, e ele faz uma promessa para todos os discípulos que estão vendo
aquele feito grandioso de Jesus sendo levado aos céus. Ele diz assim: vocês vão receber poder quando o Espírito Santo for derramado sobre vocês. Aí você tem que ser teologicamente crítico, pelo menos um pouquinho, para dizer: mas você não falou, pastor, que eles já receberam o Espírito Santo em João, capítulo 20? Sim, mas agora não estamos falando da primeira perspectiva do batismo com o Espírito Santo, que era o batismo que me salva, que me transforma e que me modela para eu ficar a estatura de Deus, para que o Filho de Deus seja moldado em mim, no meu caráter, na minha existência, como Wesley prega. Agora nós estamos falando sobre o batismo com o Espírito Santo de poder. Diga assim: batismo com o Espírito Santo de poder. Que batismo é esse de poder? Jesus disse: recebereis poder. Poder quando o Espírito Santo vier sobre você. Que unção que é essa? Que poder que é esse? Que batismo é esse? Qual é a finalidade desse batismo? Ora, o próprio versículo vai dizer sobre isso. Ele vai dizer: e depois que vocês receberem o Espírito Santo, e que vocês forem cheios de poder, vocês vão ser as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Por que o Espírito Santo me batiza com o batismo de poder? Para que uma vez que o Espírito Santo que me salvou, que me transformou, que me modelou a estatura de Cristo, agora limpou as minhas vestes, limpou as minhas veredas, me transformou numa nova criatura. Agora Ele me batiza com poder. Para quê? Para eu anunciar com intrepidez, com ousadia, o Evangelho de Jesus Cristo, e para eu ser usado por Deus na obra de Deus. Por que alguém vai receber o batismo de poder? Para que ela possa ser útil no reino de Deus. Com o batismo de poder há uma evidência. A Bíblia diz que em Atos capítulo 2, essa promessa de Jesus se cumpre. Os discípulos estão todos reunidos no mesmo lugar, clamando para que essa promessa, que o Espírito Santo viria, seja derramada sobre eles. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. A Bíblia diz que unânimes, eles oravam juntos. Diga: orar juntos. Você quer ver o Espírito Santo vir? Quando a igreja ora junto, quando a igreja ora no mesmo propósito. Eles estavam orando na mesma visão, no mesmo propósito. Não era um querendo um carro, outro querendo uma casa, outro querendo sair do aluguel, outro querendo arrumar marido, outro querendo arrumar varoa, outro querendo arrumar varão, outro está querendo outra coisa, outro está pensando nas contas que vai pagar. Eles estavam reunidos naquele lugar com um único objetivo. O objetivo deles era: nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Todos queriam a mesma coisa, e quando todos perseveram unânimes no mesmo propósito, Deus vem. Quando todos se reúnem para clamar na mesma visão, Deus vem. A promessa se cumpre. A Bíblia diz que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um vento veemente e impetuoso, encheu toda aquela casa. Foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, e eles começaram a orar em outras línguas. O que é orar em outras línguas? É receber dom do Espírito Santo, porque dom de orar em línguas é dom. Alguém pode receber e outro não. Não significa que Deus vai derramar todos os dons sobre a mesma pessoa. Talvez alguém nunca vai orar em línguas. Talvez alguém vai orar em outras línguas uma vez e não vai orar em línguas nunca mais. E talvez outro vai orar em línguas muitas vezes. Por quê? Porque esse é um dom. Mas naquele dia que o Espírito Santo foi derramado, a evidência desse derramamento do Espírito Santo foi as línguas que se falavam entre eles. Porém, eu me creio nisso pela fé, eu posso contemplar isso, que naquele dia foram derramados todos os dons espirituais sobre aquela igreja. Não foi só o dom de línguas que foi derramado sobre eles, foi derramado também sobre eles o dom da profecia, foi derramado também sobre eles o dom de discernimento de espírito, foi derramado lá em Pentecostes também o dom da interpretação de línguas, foi derramado também em Pentecostes o dom da fé, foi derramado naquele dia o dom de operação de milagres, foi derramado naquele dia os dons de curar.
Por que o Espírito Santo vem nesse segundo batismo? Eu quero que você dê um glória a Deus agora. Que glória a Deus mais murcho. Está parecendo um cemitério. A igreja é o lugar onde os vivos adoram em espírito e em verdade. Por que o Espírito Santo vai encher você de poder? Vai derramar dons espirituais sobre a sua vida, para você fazer a obra de Deus. Não é para você ficar sentado na cadeira parecendo uma estátua. Não é para você ser um crente domingueiro que chega na igreja, o pastor prega, você vai embora e faz uma semana inteira sem nem saber quem é Deus, sem nem saber quem é Jesus. Alguém está achando que ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida mais ou menos. A vida daqueles homens foi inflamada por um fogo tão terrível que nunca mais eles conseguiram viver de outra maneira. Aqueles homens cheios do Espírito Santo viraram o mundo daquela época de cabeça para baixo. Os dons que foram derramados sobre eles deu tanta unção, tanta capacidade, tanta intrepidez, tanta ousadia, que Pedro se levanta num dia pregando o evangelho de Jesus Cristo, e 3.000 almas caem de joelhos rendidas aos pés de Jesus. Numa outra pregação de Pedro, 5.000 almas se rendem ao Senhor, assim que é alguém cheio do Espírito Santo. Pedro e João, no capítulo 3 de Atos, vão chegando na porta do templo chamada Formosa, na hora da oração. Tinha um paralítico lá sentado, pedindo esmola, esperando receber deles alguma coisa. Olha para Pedro, olha para João e diz: me dá uma esmola, por favor. Mas Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo. Tem a ousadia de olhar no rosto do paralítico e dizer: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E o homem saiu caminhando e glorificando a Deus. O que é isso, pastor? Isso é o batismo de poder. Ele arranca a timidez, ele arranca o medo, ele arranca os temores, e ele faz o crente ser ousado, desafiar o mal, ter coragem de profetizar e crer que Deus vai cumprir a sua palavra. Alguém cheio do Espírito Santo faz a diferença no lugar onde ele está. O ápice desse derramamento trazia as evidências. Esses homens começaram a pregar para um povo que morava em outros países e falavam outra linguagem, outro idioma. E sabe o que acontecia? Não precisava de intérprete. Cada um entendia a pregação daqueles homens no seu próprio idioma. Só teve um glória. Mas nesse glória, que eu não lembro quem deu, foi você, Magno? Nesse glória, esse cara entrava dentro de um país que não sabia falar a língua de ninguém, e ele pregava o evangelho com ousadia, e todo mundo entendia o que ele falava. O que é isso? O espírito de poder. Quem está aqui? Quem está vivo? Já pensou você entrar num país, você vai entrar dentro do Japão e vai começar a pregar em japonês sem precisar de intérprete? Foi isso que aqueles homens fizeram. Eles abararam o mundo. Eles entraram em países desconhecidos. Eles não tinham medo de ser apedrejados em praça pública. O Espírito Santo de poder não vai te encher para você ganhar curtida na internet. O Espírito Santo de poder não vai te encher para você ter visualizações nos seus vídeos. O Espírito Santo de poder não vai te encher para você ficar dançando TikTok em frente de uma câmera. O Espírito de poder quer ungir você, quer batizar você, para você se tornar uma brasa viva tirada do altar de Deus. Você não tem noção do que pode se transformar a sua casa se você estiver cheio do Espírito de poder. Você não imagina o que pode se tornar o seu local de trabalho se você estiver abrasado por esse fogo. Você não imagina o que vai ser a rua da sua casa se você andar por ela cheio do Espírito Santo. Não é letra, não é teologia, eu não sou contra essas coisas, mas sem o poder do Espírito Santo atuando na vida da igreja, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Sabe por que tem crente morno dentro da igreja? Que não tem compromisso com Deus, que não tem vida com Deus, que está morno, que está frio, que está gelado, porque ele não foi batizado com o Espírito Santo de poder. Para concluir essa palavra, eu já quero chamar você para orar.
Eu quero que o Cauã coloque para mim, por gentileza, aí capítulo 4 de Atos, versículo 23. O Espírito Santo quer encher você de poder. O Espírito Santo quer transformar você numa bomba atômica. O Espírito Santo quer batizar você com esse fogo. O Espírito Santo quer transformar a sua maneira de viver, tirando essa timidez que você não consegue abrir a boca para falar de Jesus. Quando você for batizado com fogo, você vai ser um braseiro. Você é tímido, você é vergonhoso, você fica num canto recuado, mas o Espírito Santo de Deus quer inflamar você. Ele quer colocar a palavra de vida eterna na sua boca. A menos que você seja tocado por esse fogo, você não vai conseguir sair da vida medíocre, mediana que você está vivendo. O Espírito Santo de poder não quer ungir você para você ganhar dinheiro, para você ficar rico, para você ser bem sucedido na sua profissão. O Espírito Santo de poder quer capacitar você para você saquear o inferno. Só que as pessoas vêm para a igreja querendo prosperar, querendo chave de carro, querendo varão, querendo varoa, querendo namorar, querendo muita coisa, menos ser batizado pelo Espírito Santo. E eu quero colocar no seu coração hoje, pelo Espírito Santo nessa palavra, um fervor de buscar intensamente esse batismo. Para você dizer: Senhor, a minha vida, eu já criei, eu recebi o primeiro batismo, eu sou crente, eu sou de Deus, eu oro, eu jejuo, mas só que tem uma coisa: se o Senhor não me balançar, se o Senhor não me sacudir, se o Senhor não colocar eu no meio do fogo, a minha vida vai passar 10, 15 anos, eu vou ficar estagnado no mesmo lugar, do mesmo jeito, falando as mesmas coisas, vivendo da mesma maneira, e não é isso que Deus tem para a sua igreja. Capítulo 4, versículo 23 de Atos diz assim: veja o que é ser cheio do Espírito Santo. Se coloque de pé no seu lugar, por favor, eu vou cansar a sua perna agora. Porque se você quer ser cheio do Espírito Santo, você tem que aprender a romper, pelo menos com a cadeira. Igual eu falei ontem na vigília, nós estamos na vigília. Falei, não é verdade que a de madrugada a fila é menor. Mas se você conseguiu romper pelo menos com a cama, você já deu um bom começo. Tem gente que nem com a cama conseguiu romper. Atos capítulo 4, versículo 23, diz assim: assim que foram soltos. Por que eles foram soltos? Porque eles estavam presos. Por que eles estavam soltos? Porque eles estavam presos. Por que eles foram presos? Porque não tinham medo de pregar o evangelho. Porque não tinham medo de anunciar o evangelho. Tem gente que acha que se for batizado com o Espírito Santo vai ser elogiado. Como é bonita a língua que você fala. Labassuri onderrar. Você não foi batizado para ser elogiado. Você foi batizado, e quando você for batizado por esse fogo, você vai ter que perceber que você vai se tornar inimigo do inferno. Porque Satanás consegue reconhecer de longe um crente quando ele está pegando fogo. Vou falar de novo. Satanás conhece um crente que está avivado, cheio do Espírito Santo. E ele vai fazer de tudo para se tornar inimigo dessa causa. Ou se tem alguém nessa noite que não está interessado que você seja cheio do Espírito Santo, é Satanás, porque ele sabe o prejuízo que você pode dar para o reino das trevas se esse fogo queimar você. Eles foram soltos, e assim que foram soltos, Pedro e João buscaram a companhia dos seus amigos e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos haviam dito. E esse relato, ao ouvirem, os irmãos unânimes, diga comigo, unânimes, irmão, quando a gente buscar tem que ser todos juntos. Quando a gente falar vamos orar, é todo mundo orando. Quando a gente falar vamos adorar, é todo mundo adorando. Quando a gente falar vamos clamar, é todo mundo clamando. Unânimes mais uma vez, elevaram a voz a Deus e exclamaram. O que eles fizeram depois de ser solto? Vão orar. Como que é a oração de alguém cheio do Espírito Santo? É assim? Olha o clamor desses homens.
Ó Todo-Poderoso Senhor, Tu que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que nele existe, que pelo Espírito Santo, por boca de nosso pai Davi, teu servo, declaraste, porque os gentios se enfureceram e os povos conspiraram em vão. Os reis da terra se levantaram e os governantes se ajuntam em oposição ao Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com as nações pagãs e os povos de Israel nessa cidade, para conspirar contra o seu santo servo Jesus, a quem ungiste. Realizaram tudo o que em teu poder e sabedoria já havias predestinado que aconteceria. Mas eles dizem: agora pois, ó Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para proclamarem a tua palavra com toda a intrepidez. O que eles estavam orando, pedindo a Deus? Senhor, nos capacita para nós continuar pregando. Senhor, nós estamos sendo perseguidos, nós estamos sendo presos, mas nos capacite para que possamos continuar pregando. Eles não pediram para parar de ser perseguido, eles pediram graça e capacitação de Deus e do Espírito Santo para continuar pregando. Visto que hoje somos questionados em relação a um ato de caridade praticado a favor de um homem doente e sobre o modo como ele foi curado, veja, tomai conhecimento todos vós. Aliás, vamos no versículo 23, que eu mudei o texto aqui. 30. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Oraram. Diga assim: oraram. 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 Quando acabaram de orar, como que é uma oração de alguém cheio do Espírito Santo? Vê no versículo 30, 31. E assim que terminaram de orar, tremeu o lugar. A sua oração tem feito alguma coisa tremer? Será que a maneira como nós estamos orando e buscando a Deus tem feito o lugar tremer? Quando a gente se reúne para orar, o lugar treme, porque esses homens estão cheios do Espírito Santo, não estão importando se são perseguidos, mas quando eles terminam de orar, o lugar treme e eles ficam cheios e plenos do Espírito Santo. E veja, com toda a coragem saíram anunciando a palavra de Deus. Diga assim: eu preciso ser ousado na oração. A menos que você seja ousado na oração, você não vai ser batizado com o Espírito Santo de poder. Quero chamar os irmãos do louvor.